pessoal! Vamos para mais uma videoaula aqui do Em Frente, dando continuidade ao nosso estudo sobre a saúde na Constituição Federal de 1988. Vamos hoje estudar o artigo 195 da Constituição Federal de 88, com dicas cruciais para sua aprovação. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente! Bom, pessoal, como eu falei para vocês, hoje nós vamos estudar o artigo 195 da Constituição Federal de 1988, que faz parte aí da legislação do Sistema Único de Saúde. Mas antes disso, eu quero adiantar para você que já está disponível no nosso site o nosso e-book Legislação do Sistema Único de Saúde, um material com 205 páginas de muito conteúdo, com a teoria completa e atualizada, além de dicas cruciais para sua aprovação. Nessa videoaula você está vendo apenas uma pequenina parte de tudo que está dentro, do arcabouço legal do Sistema Único de Saúde. Mas no nosso material você vai ter lá o estudo completo da Constituição Federal, mas também de todas as outras leis e portarias que fazem parte da legislação do SUS. E além de toda a parte teórica, você tem também mais de 190 questões para você treinar sobre legislação do Sistema Único de Saúde. É o material mais completo que você vai encontrar sobre este tema. Além deste e-book, você também encontra no nosso site materiais de políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. O acesso aos nossos materiais é imediato e vitalício, então você pode ir lá para o nosso site, adquirir o seu e-book e já acessar agora para você inclusive assistir essa videoaula com o material aí em mãos. Então acesse o nosso site e confira nossos materiais. Enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos prosseguir então para a nossa aula de hoje. É importante eu lembrar você que nós já temos uma primeira videoaula aqui com atualizações da Constituição Federal, onde nós estudamos o artigo 194, que é o artigo anterior, a este que nós vamos falar hoje, tá? Então, se você não assistiu essa videoaula anterior, eu vou deixar para você em algum lugar aqui da tela o link para você conferir também essa aula anterior, para que você estude, esse tema de forma completa. Na nossa aula sobre o artigo 194, nós vimos lá o conceito, da Seguridade Social e também os objetivos da Seguridade. E nós vimos naquela aula que a Seguridade Social ela é composta pela saúde, pela previdência e pela assistência social, que nós chamamos de tripé da Seguridade Social. Vimos lá sobre os objetivos da Seguridade e agora nessa aula no artigo 195 nós vamos ver que é um artigo que trata do orçamento da Seguridade Social. Nós vimos na aula anterior que um dos objetivos da Seguridade é a diversidade da base de financiamento. Nós temos várias fontes de recursos que são necessários para que a gente tenha aí o financiamento das ações promovidas pela Seguridade Social. E hoje nós vamos então detalhar este financiamento da Seguridade, tá? Então, pessoal, prosseguindo, nós temos lá no artigo 195 da Constituição Federal de 88 que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes aqui dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Então, como eu falei para vocês, é um artigo que vai falar sobre o financiamento da Seguridade Social. Então, fala que os recursos aqui para o orçamento da Seguridade Social são provenientes de toda a sociedade, seja de forma direta ou indireta. De que forma seria indireta? Através das contribuições sociais, que a gente vai ver já já. Então vamos ver agora quais são essas contribuições sociais, que nós temos aqui, que faz parte do financiamento da Seguridade Social. Então são contribuições sociais que fazem parte do financiamento da Seguridade Social, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, os recursos incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então aqui nós temos uma das formas de recebimento de recursos que vão ali custear a Seguridade Social. Uma delas é aquele recurso que o próprio empregador ou a empresa que está ali empregando um determinado segurado, incide sobre a folha de salários deste segurado, tá? E também de todos os demais rendimentos que são pagos ali para qualquer pessoa física que está prestando o serviço, mesmo que não tenha aqui vínculo empregatício.
Nós vamos ter também aqui os recursos que são incidentes sobre a receita ou faturamento dessa própria empresa ou órgão empregador e também incidentes aqui sobre o lucro. Temos também aqui como contribuição social para o orçamento da Seguridade Social aqueles recursos do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas aqui pelo regime geral de Previdência Social. Nós temos aqui falando, né, sobre aposentadoria e pensão, né, que são concedidas aqui pelo regime geral da Previdência Social. Então, o valor aqui que os aposentados e os pensionistas recebem, desse valor nenhum será descontado, né, porque esse valor já é concedido aqui pelo regime geral de Previdência Social. Por isso que fala que não incide aqui sobre a aposentadoria e pensão, tá? Somente aqui do trabalhador e dos demais segurados, onde a gente vai ter ali as alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário daquele servidor, né? É de acordo com o salário que a gente vai ter ali o desconto da contribuição para o INSS, beleza? Nós temos também aqui sobre a receita de concursos prognósticos. O que são esses concursos prognósticos, né? Quando a gente fala de concursos prognósticos, a gente está falando de todo e qualquer sorteio, né, de números, por exemplo, loterias, né, apostas, inclusive aquelas que são realizadas ali em reuniões hípicas nos âmbitos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, tá? Então, nós temos também aqui contribuições sociais que são vindas aqui sobre a receita, né, desses concursos, desses sorteios, como, por exemplo, o da loteria, tá? Nós temos também aqui as contribuições sociais que são advindas aqui do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. O que seria esse importador? Importador aqui, gente, é uma pessoa física ou jurídica, né, que promove a entrada de bem ou serviço no território nacional para que esse bem ou serviço faça parte da nossa economia interna, que é o que a gente chama de importação, tá? Então, por isso que a gente tem aqui esse termo importador. Em relação a isso, nós vamos ver lá no primeiro parágrafo que as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas aqui à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Nós temos também aqui que a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, asseguradas a cada área a gestão aqui de seus recursos. Temos também aqui no parágrafo 3º que a pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, aquela pessoa jurídica, ou seja, aquela empresa, né, que está em débito aqui com o sistema da Seguridade Social, não vai ter direito aqui, né, a receber benefícios da Seguridade ou incentivos fiscais relacionados. Temos no parágrafo 4º que a lei poderá instituir outras fontes destinadas aqui a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154 e nós temos nesse parágrafo 4º, né, a possibilidade da gente ter outras fontes, né, para o orçamento da Seguridade Social, porém para isso a gente precisa de uma justificativa plausível, tá? Também no parágrafo 5º nós temos que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Então, a gente só pode criar, majorar ou estender o benefício se ele estiver relacionado diretamente com a fonte, ou seja, se a gente tem uma fonte de custeio, né, para este benefício ou serviço que está sendo aqui criado. Não adianta a gente criar benefício se a gente não tem aqui a fonte de custeio, que é justamente de onde vai vir o dinheiro, né, para a gente conseguir entregar esse benefício, beleza? Nós ainda temos sobre isso que as contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, parágrafo 3, a linha B. Então, nós temos aqui que essas contribuições sociais, elas só podem ser exigidas após 90 dias da data de publicação da lei
que instituiu ali aquela contribuição social. Temos também no parágrafo 7º que são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas por lei. Então, as entidades aqui, né, beneficentes de assistência social que atendem às exigências que são estabelecidas em lei são isentas, né, de fazer essa contribuição para a Seguridade Social. No artigo 8º, nós vamos ver que o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então, aqueles produtores que trabalham em regime de economia familiar, junto com seus cônjuges, estarão ali contribuindo com a Seguridade Social através de uma alíquota, de um percentual que vai ser incidente sobre tudo aquilo que foi produzido e também farão jus aos benefícios aqui da Seguridade Social conforme a lei previamente estabelecida. No parágrafo 9º, nós temos que as contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculos diferenciadas apenas no caso das alíneas B e C do inciso 1 do caput. Bom, primeiro que a gente precisa resgatar, né, do que trata o inciso 1 deste artigo. Nós vimos lá no inciso 1 que fala das contribuições sociais que estão relacionadas, às empresas, né? São as contribuições que vêm aqui do empregador, da empresa, e nós vimos aqui que uma dessas formas é aquele desconto que é lá na folha de salário, né? E nos demais rendimentos dos trabalhos pagos ou creditados, tá? Então, sobre isso, nós temos aqui falando que as contribuições sociais dessas empresas, né, poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica daquela empresa. Então, de acordo com a atividade econômica daquela empresa, a gente pode ter ali um percentual, né, diferente de contribuição para a Seguridade Social. E quando fala aqui também, né, sobre a questão de adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas B e C desse mesmo artigo, né, a gente viu que lá na linha B fala sobre a receita ou faturamento dessa empresa e na linha C a gente viu que fala sobre o lucro, né? Então, em relação ao lucro e a receita ou faturamento da empresa, a gente pode ter também aqui a base de cálculo diferenciada para a contribuição da Seguridade Social, tá? Nós temos ainda também que a lei definirá os critérios de transferência de recursos para o SUS e ações de assistência social da União para os estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Então, aqui nós estamos vendo, né, sobre a forma de transferência dos recursos que fazem parte da Seguridade Social, que serão destinados aqui para o Sistema Único de Saúde, né? Porque a gente viu que, inclusive, a saúde faz parte da Seguridade Social, né? E a forma de transferência aqui para o SUS é o fundo a fundo de forma regular e automática. Nós temos o que são vedados a moratória e o parcelamento aqui em prazo superior a 60 meses e na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea A do inciso 1. O que é a linha A do inciso 1? São aquelas receitas que são incidentes sobre a folha de salário, né, dos trabalhadores, tá? E o inciso 2 do caput. Quando a gente vê aqui esse termo moratória, a gente está falando da prorrogação do prazo concedido aqui pelo credor ao seu devedor para que ocorra, né, o pagamento de uma determinada dívida, né? Então, existe um acordo entre ambas as partes aqui. E aqui a gente está vendo que é proibida essa moratória, ou seja, essa prorrogação, né, do prazo para que o devedor pague a sua dívida em relação aqui às contribuições, né, da Seguridade Social. A gente vê também aqui o termo remissão, né? A remissão, ela implica aqui
numa forma de extinção da obrigatoriedade, né, pelo qual o credor perdoa a dívida aqui do devedor, né, e não pretende mais exigir essa dívida depois, tá? Só que a gente vê aqui que a remissão e a anistia são também vedadas. E quando a gente fala de anistia, a gente fala de uma ação do poder público que considera sem punição os crimes que são praticados aqui por motivos penais ou políticos e revoga toda a sua sentença. Então, é aquela coisa de inocentar, né, principalmente na esfera política. No parágrafo 12, a gente vai ver que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes nas formas do inciso 1, B e 4 do caput T serão não cumulativas. Aqui na linha B, a gente viu que fala sobre a receita, né, o faturamento da empresa, e no inciso 4 do caput T, a gente viu que fala do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar, né? Então, a lei vai definir aqui os setores de atividade econômica para os quais as contribuições serão incidentes em relação ao faturamento da empresa e também do importador de bens. O parágrafo 13 foi revogado e aí nós temos, por fim, o parágrafo 14, que diz que o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral da Previdência Social a competência, ou seja, o ano, né, cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Este é um parágrafo que foi incluído aqui pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, tá? Uma atualização de 2019 que trouxe também aqui esse parágrafo 14º falando, né, sobre a forma de reconhecer o tempo de contribuição aqui para a Previdência Social, né, relacionada aqui à competência, onde a contribuição seja igual ou superior àquela mínima mensal exigida para a categoria ali profissional ou econômica. Então, gente, basicamente é isso que nós temos de contribuições sociais, ou seja, das contribuições, né, que fazem parte do financiamento da Seguridade Social. Este é um artigo que vem para complementar o anterior, que é o 194, né, para justamente sintetizar aqui o orçamento da Seguridade Social. Vamos agora ver um exemplo de questão para que você veja como que esse artigo pode cair na sua prova. Nós vamos ver aqui apenas uma questão, mas lá no nosso e-book Legislação do Sistema Único de Saúde, como eu falei para vocês, vocês têm lá mais de 190 questões para treinar sobre legislação do SUS. Então lá você vai ter muito mais questões, tá, para treinar sobre este tema, beleza? Nós temos aí então uma questão da EBSER que diz o seguinte: com base no artigo 195 da Constituição Federal de 88, a Seguridade Social será financiada. Então, olha só, uma questão bem simples, né? Mas se você não é aluno em frente, se você não assistiu essa videoaula, você não sabe do que trata, né, o artigo 195 da Constituição e nem muito menos de que forma que a Seguridade Social vai ser financiada, tá? Mas você é aluno em frente, você acabou de assistir essa aula, então você vai gabaritar essa questão, beleza? Então vamos ver aqui as alternativas. Letra A. Pela parcela mais rica da população brasileira, não. Isso não está relacionado à classe econômica, quem é mais rico, quem é mais pobre, todos irão contribuir de acordo com as alíquotas, né, que estão previstas em lei. Integralmente pelo poder público também não, porque a gente viu que não é só o poder público que participa do financiamento da Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social, ele é constituído inclusive por rendas, né, vindas da própria sociedade, tá? Letra C, por toda a sociedade de forma direta e indireta. Perfeito, né? Então, com certeza, este é o nosso gabarito, porque a Seguridade Social ela vai ser financiada pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados e municípios, ou seja, por toda a sociedade de forma direta e indireta. Mas vamos ver aqui as outras afirmativas. Letra D, com apoio de fundos internacionais de Seguridade Social, não, essa não é uma das formas de contribuição social que a gente tem. E letra E, unicamente a partir das contribuições dos trabalhadores para o FGTS, também não. Então, gabarito aqui, letra C. Como eu falei para você, isso aqui é apenas um exemplo de questão, mas lá no nosso e-book você vai ter o estudo completo, tanto da Constituição Federal de 88, como também de todas as outras leis e portarias que fazem parte da legislação do Sistema Único de Saúde. Então, se você quer ter o estudo completo desse tema e gabaritar qualquer questão de SUS, corre para o nosso site agora e acesse já o seu e-book sobre este tema. Acesse o site enfrenteenfermagem.com.br, o link do site está aqui na descrição deste vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.